E aí, gurizada, beleza? O vídeo de hoje vai ser um pouco mais delicado. O assunto é, mas afinal, o que é a cultura do estupro? Vamos fazer um breve histórico aqui como é que funcionava a lei do estupro, tá? Antes de 2009, o homem que sem consentimento da mulher fizesse alguma relação sexual com ela era considerado estupro. Antigamente tinha uma coisa ali de débito conjugal, de às vezes um casal heterossexual ali onde o homem estuprasse a mulher poderia não ser considerado estupro porque os dois estavam casados e tal. Mas uma ressalva que tem que ser feita, era o homem estuprando uma mulher. Depois de 2009, a lei do estupro ela muda um pouco. Primeiro, ela ainda continua definindo o estupro como um ato sexual em si, porém também ela define um ato libidinoso. O que seria um ato libidinoso? O homem obrigar, por exemplo, a mulher a se masturbar, ou ele se masturbar na frente da mulher, etc, etc. Isso tudo tem que estar mediante alguma ameaça verbal ou física. O homem ele tem que tensionar a mulher para fazer esse determinado tipo de coisa. Então é uma lei que ela abrange mais a definição de estupro. Qual foi o argumento usado para essa lei? Bom, o argumento usado foi o básico, né? As pessoas dispõem do seu corpo e elas podem ter relações sexuais ou não com quem elas quiserem. Basta ter consentimento. Isso é uma palavra importante. No momento que os dois querem, 2, 3, 40, 50 querem, é uma coisa. Então, a ideia de consentimento existe. Aqui não cabe julgar como moral. Ai, tá errado. Ai, tá certo. Não, é consentimento. Se as duas pessoas querem, tranquilo. Como é que funciona a lei de estupro em outros países? Isso é relevante para quando a gente for analisar os dados do Brasil. Por exemplo, aquela lista de países onde mais tem estupro, sempre a Suécia ela aparece entre as primeiras colocadas. Por quê? Vou dar um exemplo. Um casal heterossexual onde o homem abusa da mulher, abusou no ano de 2015 da mulher umas 150 vezes. Cada caso é registrado de forma individual. Cada caso é tratado como estupro. Cada relação que eles tiveram é tratada como estupro. Lá também tem a ideia da camisinha. Se a pessoa fizer sexo casual, sem camisinha, a mulher pode denunciar o cara por estupro. Isso é interessante, porque, por exemplo, na Índia, cada 100 mil habitantes tem uma média de 2 estupros, de acordo com os dados de 2014. O que é muito baixo dentro da cultura da Índia, da cultura de estupro coletivo e uma série de outras coisas. Mas como é que funciona aqui no Brasil, então? Bom, tudo é em cima do boletim de ocorrência que a vítima vai para a delegacia fazer, com uma ressalva. Os dados que eu vou dizer a seguir correspondem somente a 35%, que é a estimativa que a polícia faz de pessoas que denunciam o estuprador. Quer dizer, os outros 65% não estão registrados. Quer dizer, esse número pode ser muito maior, pode ser quase 3 vezes maior. Então assim, ó, a cada 11 minutos no Brasil uma mulher é estuprada. Dá mais ou menos uma média de 23 mulheres para cada 100 mil habitantes, que é um número considerado altíssimo, viu? Isso é uma matéria faz pouco tempo, tá aqui embaixo se vocês quiserem ver, que o Rio de Janeiro ele já tem mais estupros que o Paquistão nesse ano. Desses 35% que são registrados, 70% desses casos de estupro são de crianças ou adolescentes. Criança geralmente é mais comum ali com algum familiar próximo, tio, algum padrasto. Ai, tu não tá falando das mulheres? Bom, é que é uma minoria bem pequena, então, né, a maior parte do estuprador consideravelmente é homem. E de adolescente começa a surgir mais essa ideia de estupro coletivo. Vão lá, embebedam a menina, fazem sexo com a menina, né? Os outros 65% de estimativa que não são denúncias podem ser por duas coisas. Primeiro, vários homens são estuprados, homens adultos, né? Então eles por vergonha ou por medo não fazem a denúncia, né? Principalmente na cadeia. E o segundo dado também que é bastante relevante é por causa do machismo. Quando eu falar machismo aqui, a gente vai ler a ideia do que, aquela menina que sofreu uma violência vai na delegacia da mulher e é atendida por um homem, por exemplo. Como aconteceu com aqueles 33, o caso dos 33 que ficou conhecido, onde o delegado afirmou que havia fortes indícios que a menina não tinha sido estuprada. Quer dizer, a menina vai lá, busca um porto seguro e daí tem um cara que fala que ela não foi estuprada. Isso por si só é uma coisa preocupante. Bom, mas será que isso tá dentro da cultura do estupro? Vamos definir o que é a cultura do estupro. A gente pegou aqui a definição da ONU Mulheres, que define mais ou menos o que seria a cultura do estupro. Eu vou dar uma lida aqui pra vocês. O termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. A famosa culpabilização da vítima, que foi exatamente o que aconteceu no caso dos 33. O primeiro movimento que se teve de grande parte da internet, falo da internet porque não dá pra fazer não dá pra tirar o Brasil daí, mas uma análise parecida, culpabilizou a menina. Bom, mas ela usava droga, ela tinha foto com arma, ela foi lá e procurou, vai ver, ela trocou isso por droga, etc, etc. Os motivos são 1000. Então a ideia sempre é qual? Vou culpabilizar a vítima. Os outros 33, eles não fizeram nada. Essa definição é muito boa. O
que dá pra dizer que logo existe a cultura de estupro no Brasil. Ai, eu não sou um estuprador. Ai, essas feminazes são muito chatas. Tu pode até não ter estuprado alguém, espero que não mesmo, tá? Mas quando tu fala da roupa da menina, quando tu ri de alguma piada machista, quando tu pega numa situação que nem essa dos 33, tu sempre, mas talvez essa menina tenha feito alguma coisa. Quando tu vai lá e diminui a causa feminista, né? Falando feminazi, tipo, como se eu fosse comparar o nazismo com o feminismo, tá ligado? Tem nada a ver. Quando tu faz chantagem emocional com a tua parceira pra conseguir alguma coisa que tu quer, quando tu pensa que a mulher não pode fazer alguma coisa porque ela é mais frágil, tudo isso faz parte da grande ideia que é essa cultura do estupro. Então assim, ó, antes de sair negando... Ai, não existe, não acontece, não é... Dá uma observada, pega esse conceito que a gente viu da ONU Mulher e vê se não se aplica aqui no Brasil, antes da gente sair vomitando asneiras. Sempre quando acontece um caso que nem esse que choca a sociedade, que nem aconteceu com a menina, sempre tem algumas alternativas, as pessoas sempre aparecem propondo alternativas. De modo geral, a alternativa principal é sempre aumentar a punição. Mesmo que crime de estupro seja tratado como crime hediondo, que é esse dos mais graves, sempre tenta-se aumentar a punição. Uma das medidas que cresce muito é a famosa castração química. O que seria a castração química? É uma série de remédios ali, de coisas que a pessoa ia tomar e a pessoa não ia mais ter libido sexual nenhuma. Ela tem dois erros. O primeiro é qual? Parte-se da premissa do medo. Ah, se ele tem medo, ele não vai estuprar. Só que acontece que, por exemplo, as pessoas também têm medo de ir pra cadeia, de roubar, de traficar, e nem por isso elas deixam de fazer isso. Essa solução da castração química, ela não seria efetiva. Tu ia pegar alguns estupradores e ia castrar quimicamente, mas, né, a longo prazo tu não ia reduzir o estupro. Por que tu não ia reduzir o estupro a longo prazo? Porque o estupro, acima de tudo, ele trata-se de poder. E quando eu trago aqui poder, é o poder que o homem acha que tem sobre a mulher. Então, acima de tudo, o estupro trata disso. Então, que solução que a gente poderia pensar em relação a isso? Bom, a educação, mas a educação contra o machismo. A principal alternativa para isso, talvez a mais efetiva, seria ter uma educação contra o machismo. Que começasse em casa, que fosse pra escola, que tivesse nos ambientes de trabalho. Só que é isso, uma boa parcela da sociedade brasileira acha que isso é muito mimimi de feminista. Sendo que não, a educação contra o machismo ela é necessária sim. E isso é a única alternativa viável que tu tem pra acabar com esses números horríveis, assim. Claro que a proposta do vídeo, né, é pra falar de estupro de um modo geral, mas ele acaba sempre sendo do homem sobre a mulher, como foi falado antes, é a maioria. Então fica aquela pergunta: ai, será que eu sou um estuprador? Porque essas feminazes ficam falando que eu sou um estuprador. Bom, se tu é homem, biologicamente tu é um potencial estuprador. Tem um vídeo do Pirula que ele fala sobre isso, que é bem legal, a gente vai linkar também aqui embaixo. Isso é uma coisa. Por que potencial estuprador? Bom, porque tu não estuprou ninguém, então é potencial. Tem todas as ferramentas biológicas pra cometer esse ato. Agora vamos imaginar que naquele caso dos 33 a menina quisesse. Ela simplesmente quis, só que ela ficou com muita vergonha porque o vídeo foi pra internet e daí falou que foi estupro, tá? Vamos imaginar que isso tenha sido verdade. Por mais que não tenha sido, por mais que, né? Imaginou o contexto. Beleza. Numa sociedade menos machista, não digo nem tipo, que machismo acabou, menos machista, ela não deveria se sentir envergonhada e ela não deveria se sentir culpabilizada por querer fazer isso. É direito dela, não é teu. Para de julgar com moral coisas que terceiros que não tem nada a ver contigo fazem, assim. Para de querer ser o Sherlock da internet, que é isso que a gente viu, assim, sabe? Muito... Não, mas aqui os amigos delas, olha o que eles falaram, olha isso aqui, outra aqui, não, olha essa foto dela com ar. Isso só prova que existe sim a cultura do estupro no Brasil. E por mais que tu não estupre, tu ajuda, e ajuda muito quando tu fala esse tipo de coisa, a legitimar os estupros. Então o que tu, magrão, tem que fazer? Magrão, digo homem. Bom, se o assunto for feminismo, o negócio é a gente não falar sobre. E acho que tá correto mesmo essa posição das feministas. Bom, a gente tem que pegar, ficar quietinho e ver o que elas têm pra falar. E isso é o movimento que teria que acontecer. A gente teria que dar esse espaço para os movimentos feministas falarem, denunciarem, mostrarem as inúmeras contradições da vida. E depois, cara, depois que tu se inteirar bastante sobre o assunto, tu até pode tentar tecer um comentário, discordar ou concordar e ajudar. Então, o que é necessário ser feito é por parte dos homens buscarem escutar mais, ouvir mesmo, assim, cara. Não é nada vergonhoso tu pegar e ouvir o que as minas têm pra dizer. Esse é o ponto. Tem que ouvir, sentar, baixar a orelhinha e escutar. E esperar que, né, de alguma forma, certas medidas educacionais contra o machismo sejam tomadas, como alternativa principal. Beleza, gurizada? Era isso. Não te esquece de se inscrever aqui no canal, curtir a página. Se tu concorda ou discorda, bota aí o porquê, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!